E aí, galera? Meu nome é Nina e sejam muito bem-vindos ao Mergulhando nos Games. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre Innocent Life, a futurística Harvester Moon, lançada em parceria com Arte Piazza. É um jogo de simulação de fazenda com elementos de RPG. E o objetivo era expandir e diversificar a franquia de Harvester Moon, hoje na atualidade chamada de Story of Seasons. Vale ressaltar que Rune Factory, que foi feito alguns anos mais tarde, teve um propósito similar. E se formos fazer uma comparação entre esses dois jogos, veríamos que Innocent Life é um jogo mais voltado para a fazenda, quanto que Rune Factory é um jogo voltado mais para lutas de RPG. Também tem fazenda, só que é um pouquinho mais simplesinha. Chega de falarmos um pouco dessa parte burocrática, agora vamos mergulhar no jogo em si. Passando pela história, Innocent Life, a futurística Harvester Moon, como o nome indica, se inicia no futuro, no ano de 2022, que a história se inicia dentro de um laboratório, e seu cientista está lá fazendo algumas coisas no computador. O jogador intrigado vai passando lá o áudio e descobre que o cientista chamado Dr. Hope está criando um robô. E este robô, meus caros espectadores, é o próprio protagonista do jogo, Life, ou qualquer nome que o jogador tenha colocado. E a grande sacada da história é que o Dr. Hope fala para esse robô, para nós jogadores, para nós que estamos assistindo, que a cidade ali, ela está prestes a um colapso. O vulcão está prestes a erupir. E não é só isso. Toda a cidade vai ser destruída se esse vulcão entrar em erupção. E a nova missão dos jogadores é simplesmente parar o vulcão a qualquer custo. Depois de muitos desafios no meio do caminho, Life se depara com 3 espíritos: floresta, água e fogo. Ambos estão com um grande problema. Eles perderam a amizade, ficaram desunidos. Então, o jogador, ele obrigatoriamente, para salvar a cidade, ele tem que consertar os erros, fazer com que esses 3 povos fiquem unidos de novo. E uma vez reunidos de novo, os espíritos ajudam Life a salvar a cidade e parar o vulcão de entrar em erupção, a custo de uma grande tristeza para o próprio Life. Dr. Hope adoece e morre. Fora isso, quando termina assim a história principal, Life se depara com um novo desafio. E sabe qual é esse desafio? Uma invasão alienígena. Que um dos alienígenas aparece lá com um grande raio que está prestes a jogar na humanidade. E uma vez que este problema é resolvido, a invasão alienígena perde a força. E então o jogo, enfim, termina. Já que terminamos de falar um pouco sobre a história, vamos então falar sobre o gameplay. O jogo é de simulação de fazenda, ou seja, você tem que plantar, colher, produzir produtos de origem animal e vegetal. Contudo, nós também temos elementos RPG nele. Esses elementos de RPG estão desde a experiência, porque o Life é um robô, né? Então, nesse jogo, ele tem que se humanizar. Então, a gente tem elementos de humanização do robô e pontos de experiência, propriamente dito. Esses pontos de experiência são voltados assim. Você tem o regador. Aí, para você subir para o nível 2, para deixar aquele regador maneiro, bonito, arrumado, poderoso, você vai precisar usar muito esse regador. Você vai precisar regar muitas plantas para você poder atingir o nível 2. E assim sucessivamente. São 3 níveis cada ferramenta. E essas ferramentas são usadas na plantação. Então, você tem que usar essas ferramentas na plantação para você poder melhorá-las e conseguir uma ferramenta super poderosa para fazer um trabalho muito mais simples. Contudo, o jogo, como ele é uma versão futurística, ele traz alguns elementos modernos. E o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: imagina que você tem milhões de plantas.
Aí você não tem energia suficiente para regar todas essas plantas. O que você faz? Pede para o seu robô assistente fazer isso para você. Sim, minha gente, temos robôs assistentes. Melhor dizendo, um único robô assistente. E esse robô assistente faz tudo. Desde capinar as plantas, aí vai lá, corta os matos, tira tudo fora, rega as plantas, tira graveto, pedra no meio do caminho, faz tudo, só não colhe. O robô não colhe. E também temos um outro fator, que isso aí, eu gostei muito disso aí. Era um fator assim que, como eu posso dizer, supimpa e muito maneiro. Você tem a possibilidade de colocar uma esteira na tua fazenda. Minha gente, colocar uma esteira. E essa esteira é movida por um motor. E esse motor, você faz um trilho, um monte de trilho assim na fazenda, que se você colocar o vegetal ali, naquele trilho, ele vai direto lá para a caixa onde você vende seus produtos. Ou seja, você não precisa carregar um tomate, sei lá, colocar lá na caixa de venda para você ganhar o dinheiro. Aqui não. Você pode botar ele num desses trilhos, nessa esteira. Aí a esteira vai levar diretamente para a caixa de vendas. Isso, meus amigos, nenhum jogo de plantação Store of Seasons teve. Nem mesmo no Factory teve um negócio desse. Só neste jogo. E é uma mecânica assim muito interessante. Basicamente falando sério, uma das mecânicas que eu mais gostei desse jogo foi exatamente essas duas. Tem uma boa assistência para te ajudar a regar, a cuidar da sua plantação ali, colocar máquinas para ajudar a tirar o leite das vacas. Uma beleza mesmo. Agora falando sério, outros detalhes que o jogo teve, que eu também achei super maneiro, foi quando você ia no mercado e passava ali da entrada, um carrinho, esse carrinho de mercado, ele basicamente saía da base dele, se acoplava atrás do personagem e se movia sozinho conforme os movimentos que você fazia. Outro detalhe também, a gente tinha um bug. Sim, nós tínhamos um bug. 4 rodas que andava bonitinho na estrada. Aquilo ali, minha nossa, quando você desbloqueava, você andava uma beleza, uma velocidade rápida. Porque correr ali no mapa extenso era complicado e aquele carrinho ajudava muito, muito mesmo. Posso também ressaltar como uma das mecânicas que eu achava interessante era o cenário misturado com uma música misteriosa que dava a entender que o jogo se passava com uma atmosfera mística. Bom, mas nem tudo são flores. Agora eu vou falar para vocês alguns aspectos que o jogo pecou. Um dos fatores que eu acho que o jogo teve suas falhas foi a falta de explicações. Porque quando você queria arrumar um nível 2 de uma ferramenta, o jogador muitas vezes não pensava que tinha que usar as ferramentas, porque você tinha um bom ajudante que podia fazer o serviço para você. Então, o fato de você ter que melhorar as ferramentas e precisando você ter uma experiência antes para poder usar uma ferramenta melhor, eu acho que era preciso ter uma informação mais clara nesse ponto, porque era muito mais fácil usar um robô assistente do que polir essas acessibilidades. Então, eu acho que isso foi um erro grotesco, ainda mais quando você chegava no inverno e a única maneira de você dissolver a neve era com o regador nível 3. Um outro erro grosseiro que eu achei, que assim, não é bem um erro grotesco, mas eu achei que faltou um pouco de sentido. Por exemplo, o jogo ele fala que o live ele tem que ser humanizado, então ele dá um status de humanização no live. Então você tá lá com o live e você pensa em polir essas habilidades. Só que quando você bota a habilidade em nível 100, acontece o seguinte, você não tem utilidade para aquilo. Então é o seguinte, por que eu tenho um robô que eu preciso humanizar ele, mas se eu também não humanizar esse robô, não vai fazer diferença alguma. E o último ponto que eu quero destacar para vocês se trata nada mais e nada menos que a falta de informação durante cenas da história. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo,
você tinha algumas informações muito importantes sobre a história. Aí você ficava às vezes focado naquilo e esquecia de uma outras informações bônus que tinha ali dentro. Então, por exemplo, você recebia uma carga assim, muito forte de informação e se você não tivesse prestando atenção, você podia perder bônus. Por exemplo, quando a primeira vez que eu joguei o jogo, eu quase perdi o gato que o Dr. Hope dava. E outros fatos também, que eu também quase perdi jogando, porque eu ficava tão impressionada com salvar a cidade, que o vulcão podia pedir em qualquer momento, que eu ficava afoita para tentar resolver aquilo. E passava algumas outras informações por baixo dos panos. Então você tem que prestar muito bem atenção. Ainda mais quando você é uma criança e está jogando aquele jogo pela primeira vez. Você pode perder uma outra informação muito útil. Por isso você tem que prestar muito atenção nos detalhes, que os detalhes vão dizer muita coisa. Isso é tudo por hoje. Se vocês gostaram, compartilhe o vídeo com seus amigos. Tenham todos um ótimo dia e até a próxima!